Olá, pois não, tudo bem? Eu sou o Dom Lee, esse é o canal Pois Não, canal de opinião, notícias, variedades e estudos da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se agora, deixe seu gostei nesse vídeo, deixe seu comentário, que vai ser muito importante para continuarmos o nosso trabalho e crescermos o nosso canal. Tudo bem? Nessa série de estudo que estamos iniciando, nós vamos tratar das revistas da CPAD, lições bíblicas, né? E aproveitando que estamos iniciando o terceiro trimestre de 2019, né? Prestes a iniciar, nós vamos estar tratando das lições bíblicas que são aulas da Escola Bíblica Dominical, publicadas aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e sempre trazem assuntos interessantes para a nossa edificação, beleza? Nesse trimestre vai estar sendo falada a questão da mordomia cristã, ou seja, o serviço de administração de tudo que Deus confiou a nós, tanto materialmente quanto espiritualmente, para assim glorificar a Deus com as nossas obras, com nosso espírito, alma e corpo. Tudo bem? Então esse é um assunto interessante. A lição de número 1, que é a lição que nós vamos tratar hoje, é a lição que vem tratando um panorama geral do que é a mordomia cristã. Então, uma sugestão aí para você que é professor, para você que vai estar interagindo na escola dominical, se você tiver uma classe que você precisa de interação, estiver buscando ali mais comunicação, maior abrangência ali junto com os seus alunos, é interessante apresentar, né, o título da lição, textual, a leitura bíblica e a introdução, e iniciar ali perguntando, conversando com os irmãos o que eles entendem por mordomia, até por uma questão de nivelamento, né? O que os irmãos até hoje entendem por mordomia cristã, o que eles entendem por essa questão bíblica do serviço a Deus, né? Para uma questão de nivelamento da aula e assim dirigir o entendimento da classe de acordo com a palavra, beleza? Então, mordomia cristã. A mordomia cristã, ela nada mais é como a igreja demonstrando como ela é embaixada dos céus na terra. Ela é composta por embaixadores de Cristo. Esses embaixadores trazem consigo os valores eternos, como é o caso da mordomia, a administração, o serviço, a glorificação a Deus através daquilo que Ele confiou a nós, né? E essa glorificação se dá através da administração de tudo que Ele nos confiou, tudo que Ele colocou em nossas mãos para a sua glória, beleza? Então, na introdução, né, após apresentar o panorama da revista, na introdução ela vai dizer assim: nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã, né, que prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou, ou seja, nos confiou, né? Nessa lição denominamos bens espirituais os recursos confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são estes os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim veremos o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Então é o que falei até agora, né? A igreja como embaixada dos céus na terra é composta por embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus, que trazem consigo os valores eternos e aqui demonstram o serviço da mordomia cristã. Nesse ponto é interessante perguntar, né, a classe, antes de entrar literalmente no assunto da revista, o que os irmãos entendem por mordomia, se eles já ouviram falar desse termo, se eles já estudaram alguma vez, né, o que eles entendem a questão do serviço da mordomia cristã. É interessante para nivelar a classe e assim dar início ao estudo da lição em si, né? Então, no primeiro tópico, aí, na primeira sessão, né, na sessão 1, ele vai dizer os conceitos de mordomia, né? É a questão de ser mordomo e a questão da mordomia. É interessante você dar um passeio pela Bíblia também, né, para vermos os valores que são ensinados acerca da mordomia cristã na própria palavra de Deus. Então, a questão do ser mordomo, por exemplo, né, quem nós somos diante do Senhor como povo de Deus, a nossa identidade, né? Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer que o povo de Deus é geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, né? Para quê? Para nós apregoarmos, para nós ensinarmos os valores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então nós somos mordomos do Senhor, estamos aqui para servir ao Senhor. Já a questão da mordomia, né? Na questão da mordomia,
é a administração propriamente dita, né? É a ação, né? Então, se você é o mordomo, você é chamado para ser administrador, cooperador da obra de Deus, você é o mordomo. A mordomia é o ato ou efeito de você exercer a administração, né? Então, são as ações que você faz, é a mordomia, né? É adorar a Deus nas suas atitudes, nas suas ações, aquilo que Ele confiou a você, né? Então, tem 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, por exemplo, que vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre comida, sobre alimentos, coisas sacrificadas aos ídolos, mas esse versículo ele resume absolutamente tudo acerca da mordomia cristã, né? Façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, o desenvolvimento da aula vai se dar a partir do entendimento desses dois tópicos, da introdução e da questão da mordomia e dos mordomos diante do Senhor. Então, a seção 2, ela vai falar a mordomia espiritual do cristão. Vai falar acerca da questão espiritual, né? Você pode entrar aqui em dons e talentos, pode entrar nos dons espirituais, tratar acerca desses assuntos. A proposta da revista, ela vai falar sobre amor e sobre fé, né? Quando ela vai citar sobre amor, ela vai citar ali os dois grandes mandamentos nos subtópicos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo, né? Então, quando se você quiser destrinchar nessa parte da lição, amar a Deus de todo o coração, ou seja, a pessoa se inclina e professa a Deus no seu coração, mas não só no coração, mas de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, por completo, beleza? E também o complemento, que é o próximo como a ti mesmo, ou seja, se é como a ti mesmo, você tem que ter cuidado da sua própria vida diante de Deus primeiro, e depois o próximo como a você mesmo, beleza? Cuidado da nossa vida, o cuidado que como nós nos apresentamos e como nós servimos ao Senhor com as nossas obras e com as nossas atitudes, e amar o próximo como a nós mesmos, porque o foco final é a nossa salvação. Não perca o foco, beleza? Então, um exemplo aí está em Marcos capítulo 9, versículo 35, acerca do cuidado para com o próximo, para com os nossos irmãos, né? Quando Jesus ele chama os 12 ali e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos, né? A questão da humildade, a questão do serviço na igreja do Senhor, como nós devemos nos comportar com os nossos irmãos, né? Devemos nos olhar para os nossos irmãos como se fôssemos servos de todos. Então, essa é a questão do amor dentro da questão da mordomia, do serviço espiritual. E também, no mesmo tópico, ele vai falar de fé, né? Ele vai falar acerca dos valores espirituais, vai falar sobre fé, né? A fé, a prática, o exercício da fé é considerado um patrimônio espiritual, né? Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Também vai citar Hebreus capítulo 11 aí, que cita a galeria dos heróis da fé, e começa ali dizendo o que é a fé, a natureza da fé. Amém? Então, bastante interessante. Se você quiser passar um tempo também estudando um pouco sobre a fé, sobre a questão dos heróis da fé em Hebreus, como valores espirituais, homens e mulheres que fizeram grandes feitos pela fé no Senhor. Amém? Beleza. Então, na sessão 3, essa foi a sessão de valores espirituais, né? Falou bastante sobre amor e sobre fé, né? Tópicos que você pode se aprofundar aí e falar, destrinchar muito mais na sua classe aí, dependendo de como é a sua dinâmica de aula. Na sessão 3, ela vai falar sobre a questão dos bens materiais. É um assunto bastante importante, bastante atual, né? Porque ele vai falar primeiro o cristão e as finanças, né? Em tempos de desemprego, em tempos de que a pessoa precisa aprender a administrar bem os seus recursos para não faltar, né? Sua casa, sua família. É super importante a questão aí de tratar sobre a administração dos recursos financeiros, beleza? E nesse mesmo tópico, nós vamos ver sobre a questão das riquezas. Então tem um versículo aí, Hebreus capítulo 13, versículo 5, que vai dizer assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele te disse: não te deixarei,
nem te desampararei. Amém? Então o Senhor não vai te deixar, nem vai te desamparar. Apenas persevere aí entendendo a vontade de Deus na sua vida. Então, o segundo subtópico, ele vai falar sobre o cristão e as riquezas, ou seja, a Bíblia não condena a questão das riquezas, mas a questão, primeiro, do amor ao dinheiro, principalmente num país como o nosso, que a maioria da população é pobre, né? O perigo da tentação das riquezas, do enriquecimento fácil, enriquecimento ilícito, né? E o amor ao dinheiro, que a palavra do Senhor vai falar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é a raiz de toda espécie de males, né? Um versículo super atual. O restante desse versículo vai dizer assim: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então a palavra de Deus era sempre esteve e sempre estará sendo a palavra mais atual que existe, né? Não tem um versículo tão atual quanto esse na questão do dinheiro, da cobiça. Pessoas que almejaram coisas aí, começaram muito bem, mas infelizmente aí o amor ao dinheiro os levou, como diz a palavra, a se transpassar com muitas dores. Amém? Então, nessa questão tanto do perigo das riquezas, na questão financeira, está falando da vida cristã no modo geral. E por último ele vai falar o cristão e a contribuição para a igreja. Também é um ótimo momento para falar sobre a questão dos dízimos e ofertas, né? Valores eternos acerca dos dízimos e ofertas dentro da igreja, já que a doutrina do dízimo é uma doutrina que está sendo bastante atacada nos dias atuais. É um momento importante para reforçar a questão dos dízimos e das ofertas, né? Passando rapidamente, nós podemos entender que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, conforme o livro de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um rei de Salém, que veio ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis. Abraão reconheceu o sacerdócio ali de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, deu o dízimo de tudo. Então, só pelo fato de Melquisedeque, que o Senhor Jesus Cristo, ele ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Abraão, como nosso pai na fé, quando viu o sacerdócio de Melquisedeque ali, deu-lhe o dízimo de tudo, reconhecendo ali a autoridade, a soberania de Deus, reconhecendo a sua própria mordomia como sendo administrador daquilo que Deus lhe deu para que ele administrasse, e deu o dízimo a Melquisedeque. Da mesma forma, nós também, que somos filhos na fé de Abraão, somos mordomos do Senhor, servos do Senhor Jesus Cristo, reconhecemos a soberania, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Não tem motivo nenhum de você reter aquilo que Deus te deu ou partir para o lado da avareza achando que o dízimo não é bíblico. Muito pelo contrário, Jesus reforçou na sua palavra a questão do dízimo, e também temos muitos exemplos de ofertas. Então é um ótimo momento para tirar dúvidas sobre a questão de dízimos e ofertas para a obra de Deus, e assim prosseguir com essa introdução. Essa lição é meio que uma introdução acerca do assunto que nós vamos ver todo esse trimestre, que é a mordomia cristã, e vai ter momentos para se adentrar mais especificamente nesses assuntos, beleza? Então a conclusão, ela vai dizer assim: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se lhe realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem do Senhor, beleza? Então é uma lição abençoada, uma lição que vai ter bastante conteúdo aí para você desenvolver, e assim os seus alunos saírem edificados na palavra de Deus, tudo bem? Amém. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa introdução, é um breve resumo sobre a lição, aí meio que um subsídio para quem vai dar aula, para quem é aluno da escola dominical. Deixe seu curtir nesse vídeo, se inscreva no canal, comente aí a sua opinião, o que você acha desse assunto, que é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho. E quando você deixa o seu curtir, aí deixa o seu comentário, o YouTube entende que é um conteúdo interessante, e assim ele mostra para mais pessoas, beleza? Então nós pedimos a sua ajuda para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal, e assim nós vamos continuar esse trabalho. Ficamos por aqui, um abraço, até mais.